6 em 10. Bom, a gente está resolvendo aqui a questão 1 de 6 questões que a gente vai tratar hoje. E o pessoal está colocando aqui no chat. Coloca de novo quem escreveu, porque eu acho que a gravação pode não ter pego. Jefferson, por gentileza. Foi Moisés que respondeu também? 6 em 10. 6 em 10. Turma B, círculos. Perfeito, né? 6. Cadê aqui a minha? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões que representam alunos da turma B de 10 estudantes. Ou seja, eu posso dividir numerador e denominador por 2, 3 quintos, e fazendo essa divisão, né, ou então transformando o denominador em 100, 5 vezes 20. É isso? Seria 60%. Na verdade, nem precisa disso, Responderam né? nisso no 6 chat. sobre 10. Eu que compliquei mais, na verdade. Se você pegar aqui, quiser a resposta em porcentagem, né? Porcentagem é uma fração no denominador 100, então eu posso multiplicar por 10 aqui, ficar 100, consequentemente o numerador também, ou seja, 60% ou 0,6, né? O Jefferson colocou 0,75. Como foi que você pensou, Jefferson? Na verdade, professor, esse cálculo que eu dei é o errado, é de outra questão, de biologia. Entendi, tá Mesma bom. página. Mas aqui usamos definição de probabilidade, né? Alguma dificuldade aqui? Não, Acredito eu que coloquei não, né? essa resposta no questionário lá. Não acredito que acertei, não acredito. Vamos lá. A questão 2 e a questão 3 do formulário, elas eram semelhantes, então eu não vou tratar aqui. Aliás, a questão 2 está aqui, mas a 3 eu tirei. Aí eu coloquei um texto que estava no G1 falando sobre uma pesquisa que foi realizada em 2016. Vou aceitar aqui a pessoa, Elane. Bom dia para quem está chegando agora. A gente está na questão 2 já. E aí tem um textinho, né? Que diz assim: a pesquisa TIC Educação 2016, do Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação, coletou dados de cerca de 11 mil estudantes do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio. Entre várias informações, verificou-se que cerca de 8.500 estudantes usam smartphones como seu principal meio de acesso à internet. A pesquisa aconteceu entre agosto e dezembro de 2016. A minha voz está abafada ou tá ok? Tá de boa. Beleza. Quando eu vi essa palavrinha aqui, smartphones, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava na faculdade, estava estudando uma disciplina, e eu confesso que eu não sabia na época que aconteceu essa situação que smartphone era celular. Tipo, na minha cabeça, eu falava celular, 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 mas o termo em inglês para telefone celular, como a gente fala, é smartphone. E aí, uma vez o professor disse assim: olha, a nossa atividade você vai poder fazer tanto via computador, né, de mesa, notebook, como smartphone. Que bodega é smartphone? Tipo, eu achei que smartphone era um equipamento tipo tablet, uma coisa assim, mais robusta, entendeu? Aí, eu me lembro até hoje desse dia. Aí eu cheguei pra ele e disse assim: professor, e quem não tem smartphone? Porque na minha cabeça, eu tava pensando em um tablet, uma coisa, né, que eu não tinha. Não, mas quem que atualmente, quem é que não tem, quem é que não tem smartphone, né? E, na verdade, existem muitas pessoas que não têm celular, né? Vocês conhecem com certeza pessoas, existem colegas de vocês que não têm acesso, ou têm celular, mas
é um celular mais antigo, ou não tem acesso à internet, né? E toda vez que eu vejo essa palavra, eu lembro desse episódio, né? Que smartphone é celular. E essa pesquisa, ela foi feita em 2016, ou seja, ela foi feita antes da pandemia de Covid. E dos 11 mil estudantes, 8.500 desses estudantes usam celular como principal meio de acesso à internet. Né? Muitos de vocês estão assistindo essa aula pelo celular, né? E, assim, esse desenvolvimento de assistir aula, por exemplo, há 2 anos atrás, isso era impensável para muita gente, assim. E note que essa quantidade de alunos já era muito grande, né? É mais do que a metade dos 11 mil estudantes. E aí a pergunta é: qual é a probabilidade de que um estudante do ensino fundamental 2 ou ensino médio, escolhido ao acaso, use como seu principal meio de acesso à internet um smartphone, segundo essa pesquisa? Qual que é a probabilidade desse aluno usar celular como principal meio de internet? Será que vocês identificam aí, já conseguem identificar qual que seria essa probabilidade? Porque o texto fala vários números, né? E grandes. Uhum. Quiser colocar no chat também. Cerca de 80%, mais ou menos. Tá, mas de onde você tirou esses 80%? Você está fazendo estimativa? Tô indo no chute. É que eu Olhe, tô morrendo de cansaço aqui, professora. Desculpa, viu? estimativa só funciona quando você não tem dados suficientes para responder um problema, tá? Bom, 80% você deve ter chutado porque acredita que é um número maior do que a metade. Concorda? Pensei certo? Mais ou menos isso. Então, mas por quê? Essa probabilidade vai ser uma razão que você pode transformar em porcentagem, né, em número com vírgula, aquela coisa toda. Mas eu vou pegar o número de pessoas que têm acesso pelo smartphone à internet e dividir pelo total de estudantes da pesquisa. A gente usa a definição de probabilidade aqui também. Observe o seguinte: quantos foram os estudantes pesquisados no total? 11 mil. 11 mil. Então, o meu espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral é 11 mil. Se eu for usar os termos que geralmente a gente usa. E o meu evento aqui seria alunos que acessam a internet usando smartphone, usando celular. E quantos são os alunos que usam celular, segundo essa pesquisa? Aí, 8.500. perfeito. A Elisama colocou aqui perfeitamente, ó, 8.500 dividido por 11 mil, né? Aqui é o número de elementos do meu evento, ou seja, a probabilidade desse eventual, ou seja, um aluno acessar a internet pelo celular é de 8.500 sobre 11 mil. Tá? Esse cai com esse cai com esse, fica 85 sobre 110. Cuidado, porque você pode acabar colocando 85 sobre 8.500 sobre 11 e não vai estar correto, porque quando você dividir vai dar um número maior do que 1. Certo? E isso aqui vai dar aproximadamente, eu vou confiar na Elisama, que disse que deu aproximadamente 0,77, ou seja, aproximadamente 77%. Então, a estimativa do Moisés não estava tão distante assim. Bati na trave, né? Foi, tá? Deixa eu
deixa eu lembrar uma coisa assim para vocês. Vocês estudaram probabilidade em biologia também, não foi? Só um Mais ou pouquinho. menos. Porque é o seguinte, é bom deixar claro que a probabilidade, ela não é só usar a definição. Tem outras coisas que a gente estudou, né? Então, por exemplo, se você quer aprender, de fato, você tem que ler, tem que fazer exercício, tem que revisar os temas, né? A gente fez muitos exercícios, então, mesmo com pouco tempo, e não esqueçam disso, tá? Não esqueçam que vocês têm condição de aprender e que existe mais coisas além da definição de probabilidade, que a gente vai tratar agora. Aqui, questão 1 e 2, a gente usou definição, né? Foi até tranquilo. A questão 3, aqui eu fico 4, mas é questão 3, ela gerou um pouco de confusão nas respostas. E aí eu queria discutir esse problema com vocês para saber aí o que é que vocês acham. Olha só. Imagine que tenha sido apresentado um documentário sobre terremotos, no qual é dito com que frequência ocorrem e como podem ser previstos. Nesse documentário, um geólogo afirmou: nos próximos 20 anos, a chance de um terremoto acontecer na cidade de Zed é de 2 em 3. Qual das sentenças a seguir reflete o significado da afirmação feita pelo geólogo? Aí, letra A. Como 2/3 vezes 20 é aproximadamente 13,3, entre 13 e 14 anos a partir de agora, ocorrerá um terremoto na cidade de Zed. Falta uma vírgula aqui. Letra B. Como 2/3 é maior do que 1/2, temos certeza de que ocorrerá um terremoto na cidade de Zed em algum momento nos próximos 20 anos. Letra C. A probabilidade de ocorrer algum terremoto na cidade de Zed em algum momento nos próximos 20 anos é maior do que a probabilidade dele não ocorrer. E letra D. Não se pode dizer sobre o que irá acontecer, pois ninguém sabe quando o terremoto ocorrerá. E aí? É para marcar certo ou errada? A correta. É, porque tem a C e eu também gostei da D. A D Da D. não foge tanto, não. Mas a C é a mais correta daí. Eu gostei da A e da B. Da A e da B? Então, segundo o documentário aí, o geólogo, ele deu uma probabilidade do terremoto acontecer É na 2 em fala dele. 3. 2 em 3. Como é que a gente escreve isso aqui em notação matemática? Seria 33,3%. 2/3, Ah, tá. né? 2 em 3. É uma representação probabilística, certo? 2 em 3. De 3 pontos, a probabilidade de acontecer um terremoto é 2, ou seja, 2 em 3 é mais do que a metade, né? Metade de 3 é 1,5. 2 em 3 é um pouco mais do que a metade. Então, você pode pensar assim, você pode pensar que a chance de acontecer o terremoto é maior do que a de não acontecer. Por quê? Se a chance de acontecer é 2 em 3, qual é a chance de não acontecer esse 1 em terremoto? 3. Perfeito. Deixa eu anotar aqui. É 1 em 3. E 1/3 é menor do que 2/3. Tá? Como é que eu posso verificar isso? Ó? Eu sei que 1 é menor do que 2. Então, dividindo por 3, a desigualdade se mantém. Só não vai se manter quando você dividir por um número negativo. Então,
A alternativa correta é a letra C, mas vamos conferir as outras, né? Como 2/3 vezes 20 é aproximadamente 13,3, entre 13 e 14 anos, a partir de agora ocorrerá um terremoto na cidade de Zed. Isso não está correto, porque não é por esse motivo que você não tem nem como saber a quantidade de anos específico que vai acontecer, entendeu? As informações que ele falou não são suficientes para datar isso aí. O que ele pegou? Ele pegou 2/3 e multiplicou por 20 porque apareceu 20 anos. Mas não necessariamente. A probabilidade é de que aconteça nos próximos 20 anos. Então, pode ser acontecer ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Ou pode não acontecer. A probabilidade, ela não exclui, nesse caso, ela não exclui a possibilidade do terremoto não acontecer. Né? Então, tá errada essa letra A aqui. Na letra B, ele fala assim, como 1/3 é maior do que 1/2, como 2/3 é maior do que 1/2, eu acho que era 1/3 aqui. Aqui é 1/3. Temos certeza de que ocorrerá um terremoto na cidade de Zed em algum momento nos próximos 20 anos. É semelhante à justificativa da letra C. Só que o problema aqui é falar que você tem certeza. E quando você está trabalhando com probabilidade, nesse caso, você não tem certeza, você tem uma chance. Agora, se fosse assim, se a gente fosse corrigir essa afirmação, a gente poderia dizer assim, como 2/3 é maior do que 1/3, há uma grande chance de que ocorra um terremoto nos próximos 20 anos. Entendeu? Seria isso. E na letra D, não se pode dizer sobre o que irá ocorrer, pois ninguém sabe quando um terremoto ocorrerá. Tudo bem, a gente não sabe a data exata, mas a probabilidade, ela nos dá informações. Tá? A probabilidade é uma informação, mesmo que ela não seja algo assim que expresse uma certeza sobre quando vai acontecer. Mas ela, por exemplo, ela nos ajuda a planejar, nos ajuda a ter uma janela de tempo em que a gente fique mais alerta, ajuda as políticas públicas, entendeu? Por exemplo, antes da pandemia de Covid, eu não sei se vocês chegaram a ver um documentário ou notícias, curiosamente falando que existe um estudo, vários estudos, na verdade, que dizem que a cada 100 anos acontece uma grande epidemia no mundo. Eu li, Então, obriguei a minha família toda a ler, também assisti um monte de vídeos sobre isso, eu fiquei viciado. então, Já ouvi também. então, assim, não é teoria da conspiração, é um estudo que existe. Pandemias, elas são eventos cíclicos. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia, já foi verificado que surge, em geral, a cada 100 anos, uma doença que nós não temos anticorpos naturais para ela e que gera uma mortalidade, pode gerar uma mortalidade considerável. Então, É quase, ô professor, é oi, quase como se fosse o anticorpo da Terra, né? não entendi. É quase como se fosse o anticorpo da Terra. Quanto mais humanos, mais poluição na Terra. Quanto menos humanos, menos poluição na Mas é Terra. aquela coisa, independente, essa é a ideia, independente do avanço tecnológico, uma doença X apareceria. E eu tinha visto um documentário que dizia que seria semelhante a uma gripe, seria uma coisa relacionada. E a Covid faz parte do grupo de vírus da gripe, né? Então, a mortalidade da Covid não é, tipo assim, a letalidade dela não é tão alta, mas ela adoece muitas pessoas muito rápido e as pessoas não têm assistência, né? Então, se fosse em uma outra época, muito mais gente morreria, porque antigamente não tinha respirador, não tinha toda essa gama de recursos que a gente tem. Mas o que eu quero dizer com isso é que à medida que você se aproxima, à medida que a gente se aproximava desses 100 anos do relógio, a probabilidade da doença surgir era cada vez maior.
mas ninguém sabia que ia ser necessariamente em 2019. Podia ser em 2021, entendeu? É essa ideia. A probabilidade, ela não é um atestado de certeza, mas dá um indicativo. Por exemplo, existe uma probabilidade de 80% de chover mais tarde aí onde vocês moram. Você pode dar essa informação. Pode não chover, por conta desses 20% aí que estavam de não chuva, mas é um indicativo para que a gente se organize, se prepare, porque em algum momento, dentro desses 80%, em algum dia vai chover. Ô, E profa, tudo mais. isso me faz lembrar daquela conversa que a gente teve sobre a mãe brigar com a gente se a gente não arrumasse a casa. Não é uma certeza que ela vai brigar, mas a chance é alta. Pois é, baseado nas experiências anteriores que vocês tiveram, vocês sentem que a chance de levar uma bronca é muito grande, né? Ou falecer, né? Quem sabe? Ele essa boca pra lá. Olha só, essa questão aqui, falando de chuva, né? Ela é muito interessante e ela tem uma estratégia de resolução diferente. É assim, ó. Um morador de uma região metropolitana, ele tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove. Caso não chova, a sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima que em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Vou deixar vocês pensando um pouquinho nessa questão. Pera aí que eu vou ler de novo que embaraçou minha cabeça aqui. Uhum. Seria 80% no chute rápido assim. Não, mas era uma das respostas. Como foi que você pensou? Não, eu só somei mesmo 30 com 50 e foi uma péssima decisão. Olha só. Aqui eu vou apresentar para vocês a árvore de possibilidades. Árvore da probabilidade. Você vai montar um esquema e esse esquema salva muito você. Por quê? Esse esquema ele é usado quando você tem situações assim, entendeu? Tipo, chove ou não chove, atrasa ou não atrasa, tipo, sim, não, entendeu? Veja bem, você vai montar a árvore assim, ó. Você tem duas possibilidades quando sai de casa, né? Ou vai chover ou não vai chover, correto? Então eu vou representar não vai chover com um tio, porque na lógica esse tio ele representa a negação de uma afirmação. Então C representa chover e esse tio C, ou seja, não C, é não chover. Até aqui tudo bem? Ok. Certo. Agora a gente vai colocar aqui nesse caminho a probabilidade de chover. Então, a gente começa do final, né? Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva. Então, existe 30% de chance de chover nesse dia e, consequentemente, qual é a chance de não chover? Se tem 30% de chance de chover. Lembra da ideia do complementar? Um chat, prof. 70%, Norberto falou aqui. Tá quase lá,
Norberto, tá quase. 70% de chance de não chover. Por quê? O evento chover e o complementar dele, que é não chover, quando você soma, tem que dar 1 a probabilidade. Então, 30% chove, 70% não chove. Quando você soma, dá 100%. 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1. Até aqui, deu para acompanhar? Agora sim, sim, sim. Só que, chovendo ou não chovendo, existe uma chance da pessoa se atrasar, ou não. Então, quando chove, ela pode se atrasar, eu vou representar por A, ou não se atrasar. Esse tio vai representar o não. E se não chover, ele pode atrasar ou não. Ok? Ok. Ok. Aí vamos para o início do problema. O morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de se atrasar para o trabalho quando chove. Então, quando chove, ou seja, cadê aqui? Deixa eu localizar. Quando chove, ele tem 50% de chance de atrasar. Então, qual é a chance dele não atrasar? 50? 50%? 50. 50 de atrasar e 50 de não atrasar, ou seja, meio a meio. Calculei o complementar. Da mesma forma que eu fiz aqui com chover e não chover. 50% para 100% falta 50, né? Agora, para um determinado, aliás, caso não chova, a probabilidade de atraso aumenta ou diminui? Segundo o texto Diminui. aí. Diminui, ela cai para 25%. E faz sentido, né? Geralmente, quando chove, muita gente atrasa por causa do trânsito, né? Ônibus e tal, que demora mais, anda mais lento o trânsito. A pessoa demora mais para sair de casa, né? Porque às vezes chovendo, a pessoa chove muito forte e precisa parar em algum lugar. Então é razoável até esse problema aqui. Então, se não chover, a chance de atrasar é 30%, ou 25%, perdão. Consequentemente, a chance nesse caso dele não atrasar vai ser de quanto? 75. 75%. Fiz o meu esquema. Querem que eu revise o esquema? Ou deu para acompanhar até Tá de aqui? boa. Eu tô acompanhando. Compreendeu. Então, a pergunta é: qual é a probabilidade do morador atrasar para o serviço, né? No dia dessa estimativa? Perceba que ele não disse se choveu ou se não choveu. Ele só quer saber a probabilidade dele atrasar nesse dia, considerando as probabilidades aí de chover ou não chover. Ou seja, eu vou considerar a probabilidade dele atrasar se chover ou se não chover. Então, eu vou pegar, a probabilidade vai ser 30% vezes 50%. Choveu e atrasou, mais a chance de não chover e atrasar. Ou seja, 70% vezes 25%. É uma técnica nova. E, em geral, no Enem cai esse tipo de coisa. Tá? Ou em outros vestibulares também. Não vou ser generalista, né? Esse tipo de problema é o problema que eu acho mais legal. Porque você não tem uma... Não precisa saber uma fórmula, entendeu? Claro que tem coisa teórica aí dentro, mas é razoável uma pessoa que tenha um pouco de dificuldade de memorizar a fórmula e tal, é razoável você chegar nessa conclusão. Porque o que foi que eu fiz? Ele quer saber a probabilidade de ele atrasar nesse dia. Então, ele pode atrasar tanto se chover como se não chover. Se não chover, a chance dele atrasar vai ser menor. Tá?
E por que eu multiplico, né, as parcelinhas ali por 30 e por 70? Porque o atraso ele está condicionado, de certa forma, à chuva ou não. Entendeu? Então, calculando aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever na forma decimal, tá? Vocês estão me acompanhando? Tô Tô aqui. aqui. Ficou todo mundo quietinho. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 0, deixa eu pescar aqui no meu gabarito, 325. Ou seja, a chance dele se atrasar é de 32,5%. Perceba que é uma porcentagem que não tem muita relação com as porcentagens que ele deu, entendeu? Então, é muito comum a gente não considerar todos os casos ou só considerar o caso em que chove. É muito comum. Mas você também tem que levar em consideração o atraso quando não chove. Agora, se ele tivesse perguntado a probabilidade dele atrasar no dia que choveu, aí era outra história. Aí você ia pegar 30% vezes 50%, que eu acho que foi o que o Norberto sugeriu aqui pra gente. Foi o Norberto? Foi. Tá? Beleza? A questão 6 é um outro tipo de problema que é semelhante ao probleminha dos semáforos. Só que ele tem um detalhe a mais. É muito comum a gente querer saber a probabilidade de uma coisa, por exemplo, você tem lançamento de moedas, de dados, ou quando você quer que alguma coisa aconteça até uma certa etapa. Por exemplo, uma coisa vai acontecer várias vezes e você quer que ela aconteça até a etapa 10 ou a etapa 7. E você quer saber a probabilidade de alguma coisa acontecer até aquela etapa. E isso aqui se assemelha muito a problemas da vida real mesmo. Tipo assim, tô chutando aqui, tá? Qual é a probabilidade da gente... Uma coisa que era muito comum na escola, né? Qual a probabilidade da gente não ter a aula depois do intervalo? Lembra que às vezes acontecia de ter um atraso no lanche e tal e acabar, 20, 30%. E olha lá. né? Qual é a probabilidade de você, em 5 dias... Não, esse exemplo não é muito legal. Não era isso que eu estava querendo trazer. Poxa, tinha um probleminha que eu vi que era bem nessa linha. Ah, sim, o jogo é coisa de jogo, por exemplo. Você tem dados, tá? São 2 jogadores, sei lá, eu e o Moisés estamos jogando. Se sair um número par, eu ganho. Se sair um número ímpar, o Moisés ganha. Aliás, se saírem 3 pares, eu ganho. Se saírem 3 ímpares, o Moisés ganha, tá? Qual é a chance do jogo terminar no 5º lançamento? Entenderam aqui o problema? Como é? Um pouquinho. Se eu tirar par, eu ganho. Se eu tirar 3 pares, eu ganho. Em 3 lançamentos, eu ganho. Se o Moisés tirar 3 ímpares, quem tiver 3 lançamentos primeiro ganha. De par ou ímpar. Aí imagine que no primeiro lançamento saiu ímpar, então ponto para o Moisés. Depois saiu par para mim, ponto para mim. Par para mim de novo, ponto para mim. Tá 2-1, né? Aí no 4º lançamento sai um ímpar. Empatou, 2-2. Aí eu quero saber a probabilidade de terminar na 5ª e eu ganhar na 5ª. Ou seja, pode ser que eu ganhe as 2 primeiras, o Moisés ganhe as 2 seguidas e depois eu ganhe. Pode ser que eu ganhe a primeira, o Moisés as 2 seguidas, eu ganhe a 4ª e depois a 5ª. Existem diferentes situações possíveis, mas tem que terminar na 5ª. Então, o problema do psicólogo
que a gente vai mostrar aqui, vai considerar as permutações também. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o problema, para a gente retomar. Olha só. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. Esse teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiras ou falsas. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar qualquer uma das respostas é 0,2. Então, qual é a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta? Dá um tempinho para vocês pensarem. Parece bem difícil, né? Zero vírgula um. Como foi que você pensou? É porque assim, se é 0,2 para 10 perguntas, eu dividi. Tô morrendo de Mas, preguiça, professora, desculpa. mas mesmo quando a gente tá cansado, aí é que a gente pode conseguir focar mais, porque você tá cansado. Então você se concentra mais para focar, entendeu? Porque Professora, responder por responder também não é legal. Diz, Norberto. no caso aí vai ter soma, né, eu acho, né? A cada pergunta vai somando, já que no caso vai ter o conectivo ou, né? Que vai somando 0,2 a cada pergunta, né? E a probabilidade vai aumentando. É isso? Você usou o conectivo OU, só que aqui não é o conectivo OU, É o I, é? é o I. Por Então quê? vai. Porque ele tem que acertar, Hum, tem que terminar na 5ª pergunta. sim. Ele termina ou quando o psicólogo faz 10 perguntas ou quando o candidato fizer 2 respostas erradas. Hum, Ou seja, ele tem que errar uma nas 4 primeiras e só errar a outra na 5ª para acabar o teste. uhum. Ou seja, ele vai ter que errar 2 e acertar as outras 3. Não importa se Aí, ele errar na primeira, na segunda, na terceira ou na 4ª. Ele vai errar 1, acertar 3 e na 5ª ele vai ter que errar obrigatoriamente para acabar na 5ª pergunta. complicado. Tá? Mas tem meia lógica, ô, professora, mas tem meia lógica no que eu pensei. Hum. Não é só dividir. Ó, se é 0,2 para 10 perguntas, divide as 10 perguntas por 2 e a porcentagem por 2. Funciona, não? A chance, Eu tô achando meio forçado de barra, Moisés. qualquer um. Porque, assim, a matemática tem uma coisa muito interessante. Você pode chegar num resultado por muitas maneiras. Então, tipo, um exemplo, 50%. Você pode achar 50% fazendo diversas operações. Você pode pegar 100 e tirar 50. Você pode pegar 25% e multiplicar por 2. Aí, às vezes, coincidem os números, mas não quer dizer que necessariamente o raciocínio esteja correto, entendeu? Moisés, é isso que eu quero. Esse é o ponto. Aqui, não me interessa apenas o resultado final, mas interessa a técnica do problema, tá? Vou pensar de outro jeito. Obviamente, eu não espero que vocês aprendam isso aqui de uma hora para outra. Eu coloquei no formulário justamente para, assim, incentivar que vocês, sei lá, pesquisassem, procurassem, até viessem tirar dúvida comigo, né? Eu coloquei na esperança de tipo, exigir um pouco mais, entendeu? Realmente. E assim, essa coisa de acabar na 5ª pergunta, você não precisa nem saber muita probabilidade para entender que você tem que acertar uma, aliás, errar uma, acertar 3 e depois errar a 5ª.
É lógica mesmo, lógica no sentido que vocês gostam de dizer, tá? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Ele pode acertar a primeira, errar a segunda, a terceira, a quarta e acertar a quinta. Ou, é o contrário, né? Ah. Porque ele, tipo, não pode errar as duas primeiras, senão ele já vai estar desclassificado. Senão ele vai. Perfeito, senão ele vai ser eliminado já na segunda pergunta, né? Uhum. Então ele pode errar a primeira, acertar a segunda, a terceira e a quarta, mas obrigatoriamente tem que acabar na quinta. Por outro lado, ele pode acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira, a quarta e errar a quinta. Ou então ele pode errar a terceira. Ou então errar a quarta e a quinta. Vocês conseguem perceber que em todas as situações ele vai errar duas vezes e obrigatoriamente as outras três ele tem que acertar, tá? Sim. É, E a chance Então, de errar é 20%. Olha, a então, Elisa mandou uma mensagem aí. Elisama? Eita, e o chat tava parado, eu tava no meio do chat jurando que ninguém tava falando mais nada. Poxa. E Elisama, desculpa, viu, gente? Eu não tinha visto, não. Vai ter permutação aqui, Norberto. Se o paciente tem 0,2 chance de errar, acredito que ele tem 0,8 de acertar. Perfeito. Ou seja, ele tem que acertar 3 das 5. O 3 das 4, né? É por aí mesmo. Então, olha só. Ele vai ter que acertar. Em todos os casos, ele vai ter que errar a primeira, acertar. Não, ele pode acertar as três primeiras e depois errar duas. Tá aqui, eu vou chegar lá. Ele pode errar a primeira, pode acertar a segunda, a terceira e a quarta. Então, a chance de acertar é 0,8, porque o acertar é o complementar de errar. Acertar a terceira, acertar a quarta e obrigatoriamente tem que errar a quinta. Quinta. Vamos ver o que acontece nos outros casos? Ele. Aqui, ó, ele errou, ele Isso vai ser acertou a primeira. Peraí, professora. Vai ser a mesma quantidade, só vai mudar a ordem. Perfeito. Ah, por isso a permutação. Entendi. Tá bom? Permutação o Diga. universo é 5, né? Aí, vamos lá. Vocês concordam? Vamos retomar aqui, voltar aqui na linha do tempo. Deixa eu só escrever aqui, para deixar registrado, já que vai ficar no site, né? 0,8, 0,8, 0,2. Ele pode acertar as duas primeiras, errar a terceira, acertar a quarta, errar a quinta. Ou acertar as três primeiras. Tem um jeito mais rápido de fazer isso aqui. Eu acho que vocês já perceberam. Mas observe que é uma multiplicação. O 0,2 aparece duas vezes, então pode ser isso ao quadrado, vezes 0,8 ao cubo. Que eu tenho 3 vezes, né? Do mesmo modo, em cada uma das situações, vai se repetir. Então, aqui, independente da ordem aqui dos 4 primeiros, esse produto vai dar 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Então, você vai somar as 4 possibilidades. É como se você estivesse fazendo uma árvore de erros e acertos, como a gente fez na passada, só que vai dar uma árvore gigante. Então, aqui, como você só vai estar trocando a posição dos 4 primeiros, eu vou fazer uma permutação com repetição. Por que com repetição? Porque eu tenho 3 acertos. Então, é como se você estivesse contando 3 letrinhas diferentes, letrinhas A. Permutação de 4 elementos, sabendo que eu Mas tenho uma letra E e 3 letras A. os de erro também se repetem aí, como é que faz? Não, porque
a gente não conta porque o erro final sempre vai ter no final. Ah, verdade. Agora, se Entendi. fosse independente dele errar no final, no início, os dois, né? Os dois possíveis erros, aí era outra história. Entendi. Mas foi muito boa a sua pergunta, né? Por que eu não considero o último erro? Porque ele tem que estar no final. Então, ele está fixado. E aí, essa permutação, se você recordar lá, é 4 fatorial sobre 1 fatorial, 3 fatorial, que é justamente 4 vezes 3 fatorial, 1, 3 fatorial, corto aqui, né? 4, que são justamente essas 4 possibilidades que a gente mostrou. Aí você pergunta, tá, mas se eu já tinha feito, por que você mostrou a permutação? Porque eu podia ter perguntado, sei lá, a possibilidade de terminar na 8ª pergunta. E aí ia ser impossível de ir contando. Não, é possível, só que não é prático. Eu ia fazer uma Numa permutação prova é impossível. Em uma prova. de Que tem o 8, e tempo, né, aí, lá. Já que tem a questão do tempo, né? pois é, aí assim, tá entendendo aqui a relação das duas áreas? Sim. Eu acho muito bonito isso aqui, assim, não sei se vocês estão percebendo, Eu acho mas complicado, né? Mas. não, é ela- complicado. Quando a gente diz que uma coisa é bonita, é porque geralmente é difícil. Beleza Difícil, relativa. difícil assim, elegante. É elegante, ou seja, é meio difícil, é É uma verdade. sacada, assim, que você tem que ter, mas você pode repetir esse raciocínio para o problema dos semáforos. Lá nos semáforos, você vai ter a probabilidade de ser verde, que acho que é 2/3, de ser vermelho. Só que você tem que ter 9 semáforos, parece que vermelhos, e um verde. Ou seja, o meu semáforo verde ele pode estar em qualquer uma das posições. Então, você tem que permutar. Aí vai ser uma permutação de 10 elementos, sabendo que 9 se repetem e um não se e tem um outro elemento que, né? Não se Aí, repete. aí vai acontecer o que aconteceu aí nessa permutação de 4. Acho que são 10 possibilidades, se não me engano. Então, é um raciocínio que se multiplica em outros problemas. Jefferson, tá faltando ele errar as 2 primeiras, não? Tá aqui, ó. Ele errar as 2 primeiras. Ah, não pode não errar as 2 primeiras, Jefferson. Porque se ele errar as 2 primeiras, o teste acaba na segunda pergunta. Ah, Por isso que você tem que considerar que ele só vai poder errar uma vez antes da quinta. Porque se ele errar de novo, acaba antes da quinta. Se fosse uma permutação, se fosse a 9ª pergunta, né? A chance do teste terminar na 9ª pergunta. Aí a 9ª tinha que ser errada e o primeiro erro tinha que ser em uma das 8 primeiras perguntas. Então, você ia fazer a permutação de 8, sabendo que 7 elementos se repetem e tem o primeiro erro ali que só é ele sozinho. Então, 8 vezes 7 fatorial. Nesse caso aqui, não é tão difícil porque eu só tenho um erro. Mas, por exemplo, se eu tivesse... se o teste terminasse com 4 erros, entendeu? Se o teste terminasse com 3 erros, nem sempre a permutação vai dar valores pequenos. Pode dar 20 permutações, 50 permutações. Então, não vai ser prático a gente ficar fazendo na mão, né? Não tem nem condição. Então, são estratégias que vocês podem usar e que é bem legal. Então, aqui, eu vou somar essas possibilidades, mas isso é equivalente a você pegar e multiplicar pelo número de permutações. Então, vai ser 4 vezes 0,2 ao quadrado, que multiplica 0,8 ao cubo. Isso aqui vai dar aproximadamente... deixa eu colocar aqui... 0,08192. E com esse tipo de porcentagem, você consegue até mesmo criar testes que não se prolonguem tanto. Entendeu? Você pode... quanto mais testes tem, tipo assim, qual que é mais razoável para o contexto ali do teste da psicologia? Será que é mais interessante 2 respostas erradas, 3 respostas erradas?
entendeu? Você pode fazer um estudo baseado nessa probabilidade também. Agora, uma coisa mais rebuscada, geralmente existem empresas que fazem isso. Não é uma coisa que, sei lá, se você um dia pensar em ser psicólogo, você pode até usar a probabilidade ali no seu contexto, mas existem empresas especializadas em estudar isso, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Uhum. Foi muito bom. Tá saindo até fumaça da minha cabeça. E o bom da aula da manhã é que faz um monte de coisa de manhã, né? Aí pronto. Se eu fosse dar essa aula à tarde, misericórdia. Ia ser um desmantelo. Mas, assim, eu posso até mandar uma lista de exercícios que passaram pra gente no mestrado. Que, nossa, se eu mostrar pra vocês, vocês vão ficar, oi? Muito de boa. Traumatismo craniano. E assim, eu vou disponibilizar agora pra vocês a lista que tem aqui do livro. Algumas, né? Eu vou botar assim, eu vou dividir em fácil, médio e difícil. Então, primeiro uma listinha fácil, depois uma listinha média, em seguida uma difícil. Só que na semana que vem, a gente vai entrar em estatística, tá? E aí, em estatística, quem tiver o livro, por favor, já tô terminando, viu, gente? Só um momentinho. Vocês vão ter aula agora? À tarde, de português. Beleza. Eu falei ontem, mas vou falar novamente. Quem quiser já ir adiantando, lendo, a gente vai começar o capítulo 2. O capítulo 2, ele, na parte de conta, ele não é tão difícil, mas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre pesquisas. Então, ano passado eu não consegui fazer isso, mas eu queria muito que vocês criassem uma pesquisa para os alunos da própria escola, sobre um tema que vocês achem relevante, entendeu? Que vocês talvez a gente possa pensar em um projetinho aqui para o retorno, né? A gente fazer uma pesquisa. Porque existem duas pesquisas, né? Uma pesquisa amostral e uma pesquisa censitária, mas eu acho que é uma experiência interessante para vocês. E a gente vai tratar tanto de como se faz uma pesquisa, como da estatística descritiva, né? Que é você realmente extrair informações de gráficos e tabelas. E você saber média, mediana, saber retirar e interpretar informações desses gráficos que vocês viram no ensino fundamental, mas não estudaram dessa maneira. Então, tem tudo para ser uma sessão tranquila, tá bom? Tem tudo para ser uma sessão tranquila. Agora, como desde o início, exige um comprometimento como toda e qualquer coisa de toda e qualquer matéria. Combinado assim? Então, vocês já podem meter brasa aí no segundo capítulo, já ir fazendo os exercícios, porque tem muita coisa legal. E vão pensando nessa pesquisa Ok. que vocês queiram fazer com o pessoal da escola. E aí, vocês podem me trazer alguns nomes na semana que vem, alguns temas. E se a gente puder fazer uma pesquisa relacionada à volta às aulas, eu acho que seria bem legal, bem relevante. E vai ser uma marca, né, da turma de vocês. Tá bom, gente? Eu passei aqui 6 minutos do tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou encerrar a gravação e vou disponibilizar lá no meu site, tá bom? Ok. Tudo Beleza, certo. professor.